Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, John Textor e a implosão do futebol brasileiro ou o afastamento do próprio John Textor. Chegamos a essa situação, é a única possibilidade. Vamos falar sobre isso? Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos do WhatsApp e Telegram. Se você quer acesso ao melhor aplicativo de futebol disponível no mercado totalmente de graça, é só você vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixar o app do SofaScore, clica no link que está lá, já vai direto para a sua loja de aplicativos, seja no iOS, seja no Android, você baixa o app e tem tudo que você precisa para entender melhor o futebol. É o aplicativo que eu uso nos meus vídeos, que eu uso para me preparar para comentar os jogos. Então você baixa lá, tem tempo real de jogos, tempo real de classificação, tabela de campeonato, você tem lá estatística de jogadores, gols, assistências, passes certos, passes errados, estatística dos times, tem mapa de calor, tudo isso lá. Então você baixa no primeiro comentário, no link fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Vamos lá, tô gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira para repercutir o que falou o John Textor na noite de quarta, depois da vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino. Ele falou uma série de coisas ao ser perguntado, numa entrevista meio informal ali, né, com companheiros de rádio, de TV e tudo. E aí ele falou sobre a questão do gramado sintético, gramado natural, disse que o Botafogo fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador, que a imprensa, quem cobre o Botafogo apurou, que é o Thiago Almada, né, o meia atacante argentino que joga lá no Atlanta, né, no Atlanta United, foi campeão do mundo com a Argentina no Catar. E, entre outras coisas, perguntaram para ele sobre arbitragem. E aí ele pontuou lá a questão que ele vem batendo na tecla desde o ano passado, desde a reta final do ano passado, em especial daquela virada que o Botafogo tomou do Palmeiras, em que ele começou a disparar sistematicamente contra a arbitragem. Falou ele construiu aquele relatório lá da Good Game, que eu já abordei algumas vezes aqui no canal e digo, aquele relatório está longe de ser verdade absoluta, muito pelo contrário, até porque trata acertos de arbitragem como erro. Mas só que dessa vez ele passou a linha. E aí falou isso que está aqui na tela. Ó, vou ler para vocês. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, 3 pontinhos. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele está falando do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Isso foi o que ele falou. Aí depois ele continuou falando, disse que ele tem provas disso, que ele tem uma gravação de árbitro pedindo propina e disse que não ia mostrar agora, que vai mostrar isso em até 30 dias, quando for interpelado judicialmente, tá? Isso que o John Textor fez é aquela situação em que não há retorno, né? Às vezes você tem em filme, geralmente em filme de ficção científica, que fala sobre viagem espacial, né? Que aí os caras fazem um cálculo e falam, ó, se passar desse ponto, não tem mais como voltar. Então, essa é uma situação assim. O John Textor cruzou uma linha que para ele não tem mais retorno. E a gente só tem 2 desfechos disso. Um desfecho. O John Textor vai implodir o futebol brasileiro e ao implodir o futebol brasileiro, ele vai melhorar o futebol brasileiro. Ele vai limpar o futebol brasileiro. Porque quando você diz, eu acho que tem corrupção, é uma coisa. Quando você diz, eu acho que tem coisas estranhas na arbitragem brasileira, é uma coisa. Quando você diz, esses erros não podem ser só erros, é uma coisa. Quando você diz, textualmente, eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, você cruzou uma linha que você não tem mais como voltar. Agora você só tem um ponto. Provar o que você está falando. Se o John Textor provar o que ele está falando, ele implode o futebol brasileiro e começa a limpeza do futebol brasileiro. Se o John Textor não provar o que ele está falando, ele tem que ser punido severamente. No nível de
2 anos de suspensão, do nível de... Acho que banimento do futebol é muito, mas ele tem que ser punido gravemente com uma suspensão grande, porque o que ele está fazendo é algo muito sério. Eu vejo muitos companheiros de imprensa tratar esse tema como com piadinha, com meme, com brincadeira. Porra, eu me recuso a tratar isso como uma brincadeira. Eu me recuso a tratar isso como se fosse uma graça. Isso é algo muito sério. E como eu disse, é algo que não tem retorno. Só tem 2 desfechos dessa história. Só 2 possíveis. 1, o John Textor provar o que ele está falando. E 2, o John Textor não provar e ser severamente punido. Só tem isso. Tá? O John Textor continua dizendo que não vai mostrar agora porque ele quer olhar isso em juízo, quer fazer isso em juízo. O John Textor não é nenhum trouxa, não é nenhum bobo. O John Textor não é ingênuo. Então, a gente tem que supor que o John Textor tem gravações nesse sentido. E aí a gente tem que ouvir. E ao ouvir, nós temos que tomar providência. Nós como um todo, sociedade, todo mundo que acompanha futebol, que vive futebol, que, enfim. Ao mesmo tempo que se ele não provar o que ele está falando, porque ele está colocando toda a arbitragem brasileira sob acusação, e não é sobre rumor, sobre uma indireta, ele está falando textualmente que ele tem gravações de árbitros cobrando propina. Então, se ele não provar isso, ele tem que ser punido severamente. E nas 2 searas, esportivamente e na parte civil também. Ele deveria pagar, se bem que ele deve estar cagando, porque dinheiro para ele tem muito. Mas esse é o ponto. Tem algumas questões aí para a gente olhar de pano de fundo. A CBF está processando o John Textor pelo que ele falou, que o Brasileirão passado foi manipulado. E em uma outra parte dessa entrevista, ele diz que ele tem elementos de manipulação nos brasileiros de 21, 22 e 23. Ok? Ele diz que o brasileiro foi manipulado, que ele tem evidências nesses 3 anos. 2021, que o Galo foi campeão, 2022 e 2023, que o Palmeiras foi campeão. Ele tem mais coisas para provar aí. Queria só fazer, para a gente fechar, pontuar algumas coisas. Tomara que o Textor não venha com um argumento fragilíssimo de que ele caiu num erro de tradução. Tomara, que vai ficar muito feio para ele e não deveria escapar de punição. Porque, por exemplo, em alguns lugares do mundo, propina, por exemplo, na língua espanhola, propina é uma espécie de gorjeta. Então, quando você vai num restaurante em Madrid, você paga propina ao garçom. E não tem nada de legal nisso. Né? Tomara que ele não use o artifício de ter sido mal interpretado na tradução de um problema de tradução para falar isso. E a outra, tomara que isso não seja um artifício do John Textor para fazer a CBF recuar do processo que a CBF quer processar o John Textor. Tomara, porque como eu disse, a linha que ele cruzou com essa declaração, ela não pode ser voltada. Não vai ter como o John Textor chegar no tribunal e falar, putz, não é bem isso. Então, assim, tomara que esses 2 cenários aqui que eu coloquei não aconteçam. Logicamente que a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol soltou uma publicação, que eu estou deixando aqui, dizer que na arbitragem, é um trecho, né? Dizer que na arbitragem brasileira árbitro que se vende é uma acusação gravíssima que põe em xeque não só a categoria, como também a estrutura da CBF. Se o John Textor não provar o que ele disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Diante do que ele disse, as instituições precisam agir. Eu não sei se banido é a coisa, mas ele precisa ser punido gravemente, severamente. A última frase da associação da ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, eu concordo plenamente. Diante do que ele disse, as instituições precisam agir. Seja para implodir o futebol brasileiro com ele provando a acusação, seja para dar uma punição exemplar caso ele não prove o que ele está falando. Porque, como eu disse, agora é uma linha que o John Textor não consegue voltar. Ele cruzou uma linha que não dá mais para voltar.
Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência e baixa, você que quer o melhor app de futebol do mercado, totalmente de graça, não tem pegadinha não, tá? É totalmente de graça, só clicar no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixa lá e você não vai se arrepender. Um abraço, tchau!